Boa noite a todos, a todas, a todes, né? Vamos finalmente ter a nossa primeira aula do curso com a professora Jan. E sejam todos bem-vindos. Eu tentei responder ao máximo de questões que apareceram, né, durante a semana, sobre lista de presença, sobre inscrição. Então, gente, todas essas questões, né, eu acho que eu consegui dizer para vocês que tem que ser lá com o pessoal mesmo do grupo de extensão, são eles que fazem esse atendimento para vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir colocando aí, eu vou anotando, eu vou estar aqui stand-by, assim, eu e a Isabela, então a gente vai anotando qualquer questão que se a gente não conseguir anotar, a gente vai respondendo durante a semana para vocês. Se eu não tiver a resposta hoje, eu posso ir respondendo, tá? Muita gente perguntou novamente sobre o horário do curso. O curso começa toda segunda-feira, às 19 horas, é síncrona. Eu sei que tem algumas pessoas que estão com problema de internet, estão vendo de celular, e aí não dá para assinar, essa coisa toda. Então, vocês precisam me escrever, dizer quais são os problemas. Então, a gente está super solidário, né, com todo mundo. Por isso que esse curso está existindo, né? É para criar essa rede solidária mesmo de transmissão do conhecimento, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão colocando aí, a Isa e o João já está aí, ó. Já está aí presente, já disse boa noite, e aí vocês podem procurá-los, ou vocês podem colocar aí, fazer uma conversa, e a gente vai se acertando, tá bom? Então, uma boa noite para todo mundo, bom curso, e vamos lá, vou passar aqui para a Jan. Olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao curso Psicologias, Decolonialidade e Religião, Teorias e Pesquisas Emergentes, tá? Nesse momento, eu vou estar trabalhando o módulo 1, né, que é o meu módulo Psicologia Decolonial, aspectos principais de uma abordagem emergente. E, bom, eu vou estar fazendo uma revisão, apresentando os pontos principais do curso, tá? Não sei se todos que estão aqui estavam na aula de abertura na semana passada. E depois vou me apresentar um pouquinho, e aí vou trabalhar a primeira aula, onde a gente vai basicamente abordar o conceito de decolonialidade e de colonialidade, para a gente começar a esquentar o debate, tá? E depois da minha apresentação, eu vou estar aberta aqui para a gente fazer alguns comentários, alguns questionamentos, perguntas, esclarecimentos, explanação de perguntas, tá bem? Então, eu vou aqui passando os slides para vocês irem acompanhando. Bom, o curso, né, ele é promovido pelo Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de Ribeirão Preto, e promovido também pelo Grácias, Grupo de Antropologia em Contextos Islâmicos e Árabes, coordenado pela professora doutora Franci Rose Campos Barbosa, tendo como ministrantes eu, a Salo Almais e a Camila Mota Paiva, também orientandas do programa, abordando e problematizando, respectivamente, os tópicos psicologia decolonial, psicologia positiva, psicologia, religião e saúde mental. Então, são nossos 3 temas, né? A justificativa e objetivos do curso. Trazer algumas perspectivas teóricas e de pesquisa não muito debatidas no âmbito da psicologia, buscando, assim, preencher certas lacunas teóricas e ultrapassando também uma perspectiva eurocêntrica, ocidental, patriarcal e colonial, ainda muito presente na ciência brasileira. Importa-nos compartilhar com estudantes e profissionais da psicologia, assim como com um público de áreas afins, outros conhecimentos e perspectivas de experiências e de subjetividades que devem ser apresentados, valorizados e respeitados em sua existência. Gente, eu me programei, no sentido metodologicamente, tá, de trazer os slides. Eu acho que isso traz um time, né, para vocês lerem também o que eu estou apresentando, o que eu estou lendo. Então, eu vou
apresentar os slides, fazer a leitura dos slides, e também vou comentando, eu acho que isso funciona melhor. Outro dia eu participei de um curso, e eu trabalhei didaticamente só uma questão narrativa, e eu acho que isso não é tão bom assim para os alunos, né? De repente eu me percebi com os alunos anotando, né? E isso porque eram pessoas mais velhas, bom, enfim. E aí eu resolvi trabalhar com os slides. Eu acho que vocês vão ter a minha voz, né? Lendo os slides, problematizando os slides, mas também o estímulo visual, né? Para vocês fazerem possíveis anotações, caso vocês tenham interesse. Então é um pouco mais lento, né? O processo de apresentação de cada debate, de cada questão. Bom, deste modo, e considerando, dando continuidade, deste modo, e considerando sua necessidade científica e social, este curso será dirigido a acadêmicos, profissionais e pesquisadores e pesquisadoras interessados nas discussões de temas e pesquisas emergentes que vêm sendo desenvolvidos no âmbito da religiosidade, da saúde e da educação, a partir de uma perspectiva decolonial que suscitam debates diversos, ainda pouco conhecidos e explorados na área da ciência psicológica e que contribuem significativamente na formação de profissionais também emergentes, né? Então, os profissionais que também estão lidando com essa temática da perspectiva decolonial também são profissionais emergentes, né? Nós somos uma nova perspectiva, uma nova compreensão de mundo, né, que está nova dentro da ciência brasileira e da psicologia brasileira, tá? Bom, eu vou fazer a exposição da aula, e já explicando metodologicamente, e depois eu vou abrir para o debate, tá? Não vou estar fazendo perguntas e respostas simultaneamente, então vocês guardem para o momento que a gente vai focar só no debate, tudo bem? Bom, a partir das pesquisas de doutorado em andamento a respeito dos contextos árabes e islâmicos das ministrantes e seus desdobramentos nas dimensões da educação, da religião, do bem-estar e da saúde mental, buscamos promover o respeito à alteridade, desconstruir o eurocentrismo e visibilizar outros conhecimentos e perspectivas, tá? Eurocentrismo é uma perspectiva muito presente no nosso Brasil, e no mundo, né, no sentido de que o que nós temos como valores são valores originariamente europeus, valores do homem branco, europeu, do norte do mundo, né, o norte, né, considerado o norte do mundo, e nós ainda vivemos essa perspectiva da Europa que invisibiliza outros povos, no nosso caso, os povos africanos, os povos indígenas, que também constituíram a identidade brasileira, mas também de outros povos, como os muçulmanos, os judeus, enfim, que fizeram parte de toda essa história, mas aqui a gente especificamente está falando de muçulmanos e árabes dentro das nossas pesquisas, né, que também é um grupo invisibilizado, né. Bom, eu vou falar um pouco da minha biografia, nem todos aqui me conhecem, enfim. Meu nome é Ajan Sadikiad, sou filha de pai e mãe palestinos, imigrantes, que residem em Corumbá, a Mato Grosso do Sul, há mais de 50 anos. Sou graduada em Psicologia e mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e atualmente doutoranda pelo Programa de Psicologia da USP Ribeirão Preto, desenvolvendo uma pesquisa, a partir de uma perspectiva decolonial, a respeito dos discursos sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história da escola adventista, analisando possíveis silenciamentos, estereótipos, generalizações e distorções na apresentação desses povos e grupos, né? Então, essa é a minha pesquisa, né? E falando um pouco de onde eu venho, de onde eu falo, né? Bom, a minha atuação profissional sempre foi na área acadêmica, né? Eu sempre dei aula, e minha principal perspectiva teórica é a psicologia social, e mais recentemente, com o doutorado, a psicologia decolonial, sobre a qual ainda se tem poucos estudos e que vem trazendo voz, ou melhor, dando escuta a determinados grupos historicamente silenciados e invisibilizados pela sociedade,
assim como pela própria academia. Grupos de pessoas negras, pessoas com deficiência, de pessoas LGBT, de mulheres, de indígenas, de comunidades quilombolas, de comunidades ribeirinhas, etc. Ou seja, grupos fora do quadro homem, branco, católico, heterossexual, ocidental, urbano e economicamente privilegiado, né? Então, a gente está falando de mulheres, de pessoas não brancas, né? Negras, pardas, de pessoas que não estão dentro da religião necessariamente católica, que não estão na heteronormatividade, né? Essa norma heterossexual sobre a nossa sexualidade, sobre os nossos corpos. Não estou falando também só desse mundo ocidental, nem só das pessoas da cidade, mas as pessoas do campo e as pessoas das florestas e das comunidades ribeirinhas, e que não estão economicamente privilegiadas, né? Que são pessoas economicamente desfavorecidas e desprivilegiadas. Então, a gente está falando desse outro lado, desse grande número de pessoas que fogem desse quadro, né, homem branco, católico, heterossexual e etc. Que é sempre um grupo minoritário. Bom, eu sou militante da causa palestina, né, porque eu sou filha de pai e mãe palestinos. Sendo assim, sou psicóloga, voltada aos movimentos sociais, às possibilidades de emancipação das minorias políticas e dos povos enterrados pela colonialidade, em especial o povo palestino, haja vista que a causa palestina é a que mais me toca enquanto pessoa e a que mais me toca existencialmente. Então, eu sou uma militante, uma estudiosa da questão palestina e luto pela libertação do meu povo, que também é o povo palestino. Tá? Bom, então vamos lá. Então, a nossa primeira aula, né, chama-se Colonialidade e Decolonialidade, uma introdução conceitual. Eu aqui reproduzo o prefácio do livro A Dupla Consciência, do Bruno Simões, que é uma referência na psicologia decolonial, e gostaria de ler para introduzir o nosso debate. Vivemos tempos de enormes complicações e perigos para as maiorias populares em nosso dolorido continente americano. São tempos de diminuição e rechaço dos direitos humanos, de aumento de expoliações e discriminações, de renovados classismos e imperialismos e de afrontas a comunidades, territórios e corpos. Tempos de agudização de ordenamentos sociais sujeitos à lógica de acumulação de capital e de revanches de classe, aprofundamento das desigualdades, abusos, vulnerabilidades, violências. São tempos também que põem em suprema atenção os que, a partir da psicologia e das ciências humanas e sociais, continuam apostando como opção ético-política na libertação, na libertação dos povos. Só fecha para mim a porta, mãe, fazendo um favor. Estes tempos inquietantes nos obrigam a explorar alternativas de construção do saber e do atuar, a rever experiências e a potencializar esforços necessariamente coletivos que tentam articular resistências e esperanças. São tempos exigentes, de rupturas e esperanças. Esse é um trecho do Ignácio Dobles Oropesa, um latino-americano, falando desse nosso contexto latino-americano também, tá? Bom, vamos fazer aqui uma introdução, tá? Bom, eu não estou vendo ninguém, né? Isabela, o pessoal, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo no áudio, na visualização? Bom, só para eu ter uma noção aqui. Tá? Qualquer coisa, Isabela, por favor, você me avisa, tá? Bom, decolonial ou descolonial. Então, eu vou falar um pouco sobre essas duas palavras que são sinônimos, mas que, dependendo do autor, tem uma preferência ou uma escolha por usar uma determinada terminologia, tá? Ah, obrigada, Gabriela. Valeu. Tá? Bom, não há consenso quanto ao uso do conceito decolonial, descolonial.
Ambas as formas se referem ao enfrentamento das estruturas de dominação, de exploração e de constituição de subjetividades configuradas pela colonialidade e ao desmantelamento de seus principais dispositivos. Aníbal Quijano, entre outros, preferem o uso do termo descolonialidade, enquanto a maioria dos autores utiliza o termo decolonialidade. Tá? Bom, eu uso também decolonialidade, vou estar explicando aqui para vocês um pouquinho. Utilizarei a palavra decolonialidade no decorrer do curso, né? Na verdade, a exceção quando eu, por exemplo, pego uma citação, né? E aí o autor, ele está utilizando o termo descolonialidade, claro, eu não vou interferir na forma como ele aborda o termo terminologicamente, né? Então, isso eu não vou fazer. Mas eu, quando estou utilizando, eu utilizo a palavra decolonialidade, por concordar com o sentido do prefixo de, ao invés de des. Tá? A escolha terminológica pela palavra decolonialidade, ao invés de descolonialidade, segue a linha de compreensão trazida pela professora Catherine Walsh, da Universidade Andina Simão Bolívar, do Equador, para o qual o prefixo des pode ser entendido como um simples desarmar, desfazer ou reverter o colonial, como se fosse possível passar de um momento colonial para o não colonial, de uma hora para outra, de modo que seus padrões e marcas simplesmente deixassem de existir em nós e em nossa história. Bom, com esse jogo linguístico, o objetivo é mostrar que não existe estado de colonialidade nulo, mas sim posições, horizontes e projetos para resistir, transgredir, intervir, emergir, criar. O decolonial denota, portanto, um caminho de luta contínua, em que construções alternativas podem ser identificadas, tornadas visíveis e estimuladas. Então, gente, voltando aqui, a ideia do des, né, por exemplo, desfeito, né, desintegrado, dá uma ideia de que isso já aconteceu, né? O descolonial dá uma ideia de que a gente já superou o colonial, mas o colonial nos atravessa até o momento, né? Então, por isso que eu utilizo a palavra decolonial, no sentido assim, a gente está enfrentando o colonial, né? Na verdade, só existe a decolonialidade porque a colonialidade ainda está presente, né? E a gente está fazendo esse enfrentamento. Mas não dá uma ideia, o descolonial ou o próprio pós-colonial, como tem também os estudos pós-coloniais, dá uma ideia de que o colonial já, né, e que a gente está em outro momento, mas não, o colonial ainda está com a gente, né? Eu faço acho que uma metáfora também, quando a gente estuda Foucault, e Foucault utiliza a palavra relações de poder e resistência, né? É praticamente a mesma coisa. O colonial é uma tentativa de exercício de poder sobre nós, né, nas mais diferentes dimensões da vida. E a resistência é exatamente contra essa relação de poder. Então, elas estão juntas, elas estão ocorrendo simultaneamente. Ou seja, há um exercício de poder sobre mim e eu resisto a essa tentativa de exercício de poder, né? O colonial está presente na nossa vida e a gente decoloniza, né? A gente faz o enfrentamento buscando alternativas para essa colonização. Tá? Então, eu vou falar um pouco da história dos debates decoloniais, tá? Já que essa nossa aula é introdutória. Costuma-se associar o nome de Edward Said, né, que morreu agora em 2003, um intelectual e ativista palestino, tá? Isso foi uma coincidência, viu, gente? Eu nem sabia exatamente que o Edward Said era uma referência, sendo sua principal obra Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. Geralmente associa-se a ele a fundação dos estudos subalternos e dos estudos pós-coloniais, mas apesar da influência que o intelectual exerceu sobre elas, Said não buscou vincular diretamente suas produções a esses estudos ou a essa denominação de estudos, reconhecendo suas contribuições, mas mantendo suas próprias reflexões a uma certa distância prudente, né? Geralmente, esses pensadores mais potentes, digamos assim, eles não gostam de se vincular a nenhuma categoria ou a nenhuma classificação. Foucault não era assim, o Eduardo Said também
também não, e então ele não se coloca assim, eu sou um pensador pós-colonial, ou eu sou um pensador de estudos subalternos, né? Mas ele é considerado o fundador dessa categoria de estudos, tá? Bom, ó a fotinha aqui do Eduardo Said, para quem não conhece, né? Camarada. Enfim, só uma apresentação, tá? Bom, agora, colonialismo, colonialidade e decolonialidade. Vou trazer um pouco esses termos para a gente situar o nosso debate até junho, né, finalizando com a Camila. Consoante Bernardino Costa e Grossfogel, o decolonial... Ixi! E agora? Algumas outras pessoas estão com esse mesmo problema de aparecer borrado o slide. Preciso saber aí da resposta de vocês. Então tá bom. Então tá bom, gente. Então eu posso dar uma continuidade, pode ser um problema da internet, né? Mas, enfim, depois isso vai estar gravado também, né? Pode ficar mais no áudio, tá bom? Bom, consoante Bernardino Costa e Grossfogel, o decolonial, como rede de pesquisadores que busca sistematizar determinados conceitos e categorias interpretativas, tem uma existência bastante recente, tá? Então, os estudos decoloniais, eles foram fundados na década de 70. Contudo, a decolonialidade não se reduz a um projeto acadêmico e consiste numa prática de oposição e intervenção, que surgiu no momento em que o primeiro sujeito colonial ou colonizado do sistema muito moderno colonial reagiu contra os desígnios imperiais iniciados em 1492, ou seja, teve origem simultânea a este sistema mundo. Então, assim, repetindo, né, colonialidade e decolonialidade estão juntos, tá? Veio o colonizador, né, na sua tentativa de dominação, de exploração, de subjugação dos povos nativos, e os povos nativos também resistiram a essa dominação, né? Essa resistência, a resistência indígena e depois a resistência dos africanos escravizados aqui no Brasil, né, e aqui nas Américas, já é um fenômeno, né, decolonial, ou seja, você não aceita aquela dominação e se opõe a ela e reage a ela, tá? Então, existem os estudos decoloniais, que iniciaram-se em 1970, na década de 70, mas a decolonialidade, enquanto esse enfrentamento, existe desde 1492, no primeiro sujeito, no primeiro grupo que resistiu e não aceitou a colonização europeia, ok? Bom, para os autores, né, o Grossfogel e o Bernardino Costa, sem utilizar precisamente o termo colonialidade, já era possível encontrarmos a ideia que gira em torno desse conceito em toda a tradição do pensamento negro, através de autores e autoras tais como Frantz Fanon, Aimé Césaire, Angela Davis, Bell Hooks, etc., assim como na tradição de estudos sobre o Oriente, com autores e autoras como Homi Bhabha, Edward Said, Gayatri Spivak e Jack Good, também considerados como pós-coloniais, né? Então, o pessoal já vinha trazendo, né? Ou seja, um grupo de autores que saem dessa perspectiva eurocêntrica e norte-americana, né? O povo, assim, são os autores, né, da África, assim, falando, escrevendo, enfim, publicando, e também da Ásia, do Oriente Médio, né, saindo dessa perspectiva epistemológica euro-norte-americana centrada. Tá? Então, tem um rompimento com esses saberes, tem um rompimento com esses conhecimentos, e aí são outros grupos, que não são os grupos hegemônicos, também falando, tá ok? Bom, então aqui, mas afinal, o que é colonialidade?
Então, aqui, para os psicólogos e psicólogas, agora a gente vai começar a se aproximar um pouquinho da psicologia. Colonialidade é um processo que transcende o conceito de colonialismo enquanto dominação política, territorial, bélica ou administrativa, enquanto dominação de aspectos concretos da vida e dos povos, dos recursos naturais, da vegetação, da terra, etc. A exemplo do que aconteceu no Brasil, com a exploração do pau-brasil, do ouro, e dos períodos de grandes fazendas de cana-de-açúcar, de café, situado historicamente entre o final do século XV e início do século XX. Tá? O colonialismo é isso, né? É o processo que a gente estuda na Escola de Colonização do Brasil, né? Que terminou no século XIX, né? Com a nossa independência e tudo mais. Esse é o colonialismo, essa dominação política, territorial, bélica, né, dos nossos recursos e da nossa gente, né, por um outro grupo, por um outro povo externo a nós, né, embora a gente ainda viva uma colonialização interna, né, mas diga-se que o colonialismo, ele finalizou no século XX, tá, mas é interessante, né, o colonialismo, ele ainda existe no mundo, tá? E essa é uma informação, né, que junta essa questão de que eu também estudo a Palestina, por exemplo, a Palestina é o território que ainda está sob o processo de colonialismo, de colonização, tá? É o território que está sob a colonização e o colonialismo mais sistemático, mais integrado e mais organizado, realizado por Israel, né? Ou seja, Israel domina um território, tem uma dominação política sobre o território da Palestina, uma dominação bélica, uma dominação territorial, uma dominação dos recursos e uma dominação das pessoas, né? É um outro grupo. Então, Israel é um país colonizador, tá? E a Palestina é um território colonizado, ainda nos modos do colonialismo, tá? E a exemplo também, não sei se muitos aqui conhecem, do Saara Ocidental, né, que também é um território colonizado por Marrocos, tá? Então, o colonialismo, ele ainda está presente no mundo, em alguns territórios, mas isso não se fala muito, tá? Vamos lá. Bom, como fenômeno histórico, o colonialismo, ele precede, ou seja, ele é anterior, e ele origina a colonialidade. Mas a colonialidade sobrevive ao colonialismo, né? Veio depois, né? É fruto do colonialismo, é sua continuidade e consequência. Por isso, o conceito pós-colonial ainda é questionável. Talvez tenhamos saído do colonialismo, mas ainda estamos atravessados pela colonialidade, presente nos nossos modos de pensar, de sentir, de agir, de crer, etc. Então, a colonialidade nos atravessa. Tá? Eu vou estar explicando como isso, que aí é prato cheio para a psicologia, tá? Vamos lá. Então, para Aníbal Quijano, ex-professor da Universidade Nacional Maior de São Marcos, Peru, falecido recentemente, em 2018, o colonialismo continuou sob a forma de colonialidade de poder e de saber. A colonialidade, portanto, resiste e transcende a emancipação político-administrativa das colônias latino-americanas, asiáticas e africanas, indo além do processo tradicionalmente conhecido de descobrimento do outro e problematizando-o enquanto encobrimento deste. Então, é interessante porque a gente fala, descoberta do Brasil, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, esses povos nativos das Américas foram descobertos pelos europeus, né? E os autores e pensadores estudiosos da colonialidade vai dizer que não, né? Na verdade, nós não fomos descobertos, nós fomos encobertos, né? A colonialidade encobriu, né, e enterrou tudo que vinha antes e depois da Europa, né? Todas as civilizações indianas, muçulmanas, asiáticas, persas, né? Eles deram um jeito de queimar tudo, de matar, né? E tudo que veio depois também, tá? As civilizações africanas, as civilizações americanas, né, no sentido da América, as civilizações maias, astecas e incas, né? Então, houve um
aterro de tudo isso, das cosmologias, dos pensamentos, das criações, das engenharias desses povos, né, de toda a comunidade. E então, esse livro do Dussel, de 1993, 1492, O Encobrimento do Outro, acho muito interessante vocês lerem, recomendo, a origem do mito da modernidade, e ele vai problematizar exatamente isso, o encobrimento desses povos, povos africanos, povos indígenas, mas também povos muçulmanos, povos persas, enfim, mas o foco é aqui, né, os povos latino-americanos. Eu recomendo a leitura, tá? Bom, conforme Oliveira e Kandel, a colonialidade refere-se a um processo subjetivo, aí, pessoal da psicologia, e mais estritamente a um processo de percepção de mundo e percepção de si, né? Quando mudamos a nossa forma de perceber, de conceber, de olhar o mundo, né, e de olhar a nós mesmos, nos torna possível mudar nossas práticas ante ao mundo, né? Então, refere-se a esse processo de percepção de mundo relacionado à invasão, destruição e ocidentalização do outro e sua cultura, seus saberes, sua cosmologia, operando uma naturalização do invasor europeu, né? A subalternização epistêmica do outro não europeu, ou seja, a subalternização do conhecimento desse outro que não é europeu, né? E a própria negação e o esquecimento de processos históricos não europeus. Ou seja, é todo um processo de invisibilização do que existia aqui nas Américas antes da Europa, antes da chegada dos europeus, e uma naturalização do invasor. Isso que é interessante, né? É natural sermos católicos, né? E não considerarmos as crenças ou as cosmologias indígenas, né? É natural pensarmos a partir dos europeus, a própria psicologia, né? A psicologia, quem está na psicologia, né? São pesquisadores europeus e norte-americanos, né? Desde Piaget, Vygotsky, que era russo, mas Freud, Skinner, Rogers, bom, ixi, uma infinidade aí. Winnicott, Melanie Klein, que aí rompe um pouco, né, que é uma mulher, mas as nossas referências na psicologia continuam sendo homens, hegemonicamente homens, brancos, ocidentais, norte-americanos ou europeus. Né? A gente raramente, não sei como estão agora, mas eu demorei para descobrir Frantz Fanon, né? Tem todo um trabalho sobre a psiquiatria, né? Sobre a subjetividade do negro, dos subalternos, dos colonizados, né? A Virginia Bicudo, que foi uma psicanalista negra brasileira, a gente não ouve isso nos nossos processos de formação, então a nossa psicologia também é colonizada, né? Por isso, a importância de uma psicologia decolonial, né? A importância de uma psicologia preta que está surgindo aí, porque as pessoas negras, a formação nossa não se volta para as pessoas negras, né? Há uma naturalização também desse processo. Parece que a sua não aceitação é uma questão individual e não uma questão social, do racismo estrutural presente na sociedade brasileira. Então, enfim, a gente está quebrando essa naturalização europeia, né, que a gente não questiona, que a gente acha tão natural, né, por que temos determinados valores e que são valores originariamente europeus, né, e a gente despreza o negro, despreza o africano, despreza o indígena, que são povos nativos da América, né, e do nosso Brasil, formadores da nossa identidade. Então, a gente desconhece sequer, né, a gente não tem nem conhecimento de todo esse saber, de todo esse universo. Bom, então, a colonialidade consiste em um processo, olha só, gente, de internalização dos valores do colonizador nas mais diferentes esferas da vida, influenciando ou até mesmo determinando nossas concepções de arte. Que ideia a gente tem de arte? Arte grega. Que ideia a gente tem de cultura? Uma cultura ocidental. Que ideia a gente tem de conhecimento? Conhecimento científico positivista, que veio da Europa.
Que ideia a gente tem de filosofia? A filosofia greco-romana. Que ideia a gente tem de religião? A religião católica. Que ideia a gente tem de educação e psicologia? Educação e psicologia euro-norte-americanas centradas, tá? De modo a valorizar ou conhecer essas dimensões da vida apenas pelo olhar europeu, excluindo todos os outros povos, seus saberes, suas epistemologias, suas experiências e importâncias para o mundo. Então, gente, o processo decolonial, ele é um processo de desenterrar, né, esses espelhos, porque é ver no indígena um espelho nosso, né? Nossa mãe é indígena, nossa primeira mãe foi uma mãe indígena, né? Não foi uma mãe europeia, entende, assim? E se reconhecer nesses espelhos que estão enterrados, né? Se reconhecer enquanto negro, se reconhecer enquanto árabe, se reconhecer enquanto, enfim, enquanto indígena, trazer isso, né? Porque o que se apresenta para a gente tem toda essa perspectiva europeia, né? E esses grupos que formaram a nossa identidade aqui no Brasil, eles são esquecidos. Eles são esquecidos, desvalorizados, discriminados, mortos, assassinados, né? E ainda nessa gestão atual, que a gente está vendo aqui no governo atual, retrocessos de conquistas desses povos que estão sendo perdidas, né? Sim, estão recuando nesses avanços dessas lutas desses grupos. Então, a gente é um resgate do que foi enterrado, é um resgate do que foi queimado, marginalizado, né? Um grande exemplo na própria psicologia é a Virginia Bicudo, né? Como que a gente não fala sobre isso, né? De uma mulher negra, psicanalista, que sofreu vários processos, né? Por não estar dentro de quem pode falar de psicologia, quem pode estudar psicologia, quem pode ser psicanalista no Brasil. Desconsiderando toda essa miscigenação que a gente tanto fala, né? Mas há uma exclusão da nossa ciência, há uma exclusão dos nossos currículos, que é de extrema importância resgatarmos, tá ok? Bom, aqui, né, tem um pouco eu até achei que ia demorar um pouco mais, né, mas aqui, ó, o desencontro colonizador, né? Agora vou ser um pouco irônica, trouxe essa imagem aqui para despertar algumas questões. Então, aqui esse quadro é Américo Vespúcio e a América, desenho de Jean Van der Street, popularizado pelo gravador flamenco Theodor Galley, de 1589. Né? Bom, o pessoal quer comentar um pouquinho? Vocês já viram essa imagem? Alguma coisa que ela causa em vocês? Algo que chamou atenção na imagem? Que vocês queiram compartilhar? Coloca no chat aí, que a Isabela ou o João trazem aqui para a gente discutir um pouquinho. Então, eu vou ficar falando aqui. Mas... deixa eu... Peraí. Deixa eu... Olha só. Eu tô com uma certa dificuldade para... Deixa eu ver se eu fazendo isso aqui. Só um minutinho, pessoal. Muito boa palestra. Eu demorei muito para conhecer Virginia Bicudo, só a conheci através das ciências sociais. Psicanalista branco e analisando os brancos. Ah, legal. Deixa eu ver o do rapaz, que eu não terminei de ler, fazendo favor, Isabela. Ó, Virginia Bicudo foi uma das fundadoras, da Sociedade Psicanalista de São Paulo, psicanalítica. É verdade, né? Só a conheci através das ciências sociais, dos estudos sociológicos brasileiros, juntamente com Horaci Nogueira. Olha, o Horaci Nogueira eu não conheço. É outra pessoa de descendência afrodescendente, que também foi excluído da história, e eu não conheço. Horaci Nogueira não conheço, né?
Pois é, as invisibilizações, né? Algumas pessoas têm o poder da fala. Algumas pessoas é que podem estudar psicanálise. Nunca tinha visto, mas a mim me passa a impressão de progresso, sendo trazido pelo europeu altivo, enquanto o nativo só esperava, plácido, pacífico. Muito bom, Gabriela. É nessa pegada exatamente. Ó, conheço pelos livros de história do ensino médio. Agora, interessante, né, Eduardo, a gente saber como eles narram esse quadro, né? A Rafaela nunca tinha visto essa imagem. Bom, a gente vai conversar um pouquinho. Então, Eduardo, é interessante, né, a gente saber como os livros didáticos pesquisam essa imagem, na verdade, pesquisam não, descrevem essa imagem, né, com que tom, com que narrativa, com que discurso, né. Tá aqui. É isso mesmo, eu vou trazer aqui para a gente rever a tela, mas o que a Gabriela trouxe é exatamente isso, Gabriela, é nesse caminho, tá? Olha só. Essa imagem revela uma idealização e romantização do encontro entre os dois mundos. Américo Vespúcio desembarca no Novo Mundo, posteriormente chamado de América, tá? Que não era chamado América, né, gente, antes deles chegarem. Inicialmente está só o Américo Vespúcio, o que ressalta sua importância, coragem e liderança. Porta um estandarte com o símbolo da cruz, porque traz às novas terras a religião cristã, legitimando sua conquista e enobrecendo seus propósitos. Na outra mão, traz um astrolábio, instrumento de navegação inventado pelos árabes, representando o conhecimento científico que tornou possível essa descoberta. Bom, deixa eu voltar aqui para a imagem, olha só, né? Então, tem o estandarte com a cruz, né? Ou seja, trazendo a religião católica para os povos pagãos, sem religião, aqui nas Américas, né? E que, como vai ser uma discussão também, sem alma e que, portanto, podem ser escravizados, né? Ou, no máximo, que se tem alma, mas não tem a religião cristã, eles podem ser catequizados por nós, porque a nossa religião é a religião certa, a religião verdadeira, né? O astrolábio é interessante, né? O astrolábio, eu fiz uma pesquisa, né, para ver o que eles falam, né, sobre o astrolábio, e o astrolábio foi uma invenção árabe, né? Os árabes que tinham um conhecimento enorme sobre engenharia, matemática, geometria, né? A origem dos algarismos é de árabes, né? Os números, como nós conhecemos agora, são dos árabes, né? Vixe, olha só, deixa eu ver aqui. Me mostra para mim a frase do Eduardo, fazendo favor, Isabela. De selvagens atrelados à imagem. Uau! Caramba. Pois é. Ainda tá isso, né? A gente ainda vive isso. Então, tem aqui, né? Ela nua, ele cheio de roupa, né? E ele com o conhecimento, o astrolábio simboliza o conhecimento. A cruz simboliza a religião, né? Ela tá nua, tá numa rede, né? Interessante, né? O gesto da mão, como se ela fala, olha, tipo, estava te esperando, né? Se a gente for pegar os detalhes desse quadro, né? Os animais selvagens, exóticos da América. E ao fundo, gente, se vocês observarem, eu sei que depois se vocês colocarem, né, pesquisarem Américo Vespucci e a América, enfim, ao fundo, na direção aqui da indígena, tem uma cena de canibalismo, tá? São supostamente indígenas comendo um outro indígena, e ele está no fogo, né? Então, e do lado de cá, né, do lado do europeu, as caravelas, né, esse símbolo de expansão,
né, do além-mar, de a travessia do oceano, né? Esse quadro é extremamente simbólico, né? Se vocês observarem também, ele tem uma espada, né? E ela também tem uma arma ao lado aqui da rede, né? Acho que é Bodurna, eu vou falar um pouquinho, né? Mas ninguém aciona as armas, né? A ideia que se passa é de um encontro amigável entre o civilizador, né? Civilizador, o colonizador, que veio com a civilização, e a nativa, que é uma selvagem, né? Esse encontro pacífico, amigável, né? Super de boa, assim, né? Super amoroso, afetivo, né? Todo mundo está tranquilo. Até os animais estão tranquilos, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, falando um pouquinho do astrolábio, né? É interessante que pouco se fala que o astrolábio foi uma invenção árabe. Isso é uma perspectiva decolonial, colonial também, né? Falam que é Ptolomeu, Euclípides, né? Esses que inventaram o astrolábio, né? Na verdade, os gregos, eles sofisticaram o astrolábio, mas a invenção é árabe, tá? Então, é interessante como isso não se fala na história. Eles falam, não se tem muito conhecimento de que período o astrolábio foi inventado pelos árabes. Claro, queimaram todos os livros, né? E aí, quem que aparece? Os gregos. Né? Interessante, né? E ele traz como se fosse uma invenção europeia. Tá? O astrolábio, na mão dele, simboliza, olha, como nós temos o conhecimento, né? Que nos trouxe até aqui, que nos trouxe até essas terras novas, a esse mundo novo, né? Bom, ele veste uma túnica que oculta quase que totalmente uma espada. Em contraste, a América é uma jovem nativa, nua, que desperta. Ou melhor, é despertada de seu sono em uma rede pela chegada de Vespúcio. Está também sozinha, porém cercada de animais selvagens desconhecidos dos europeus, mas que não parecem particularmente ferozes. E seu gesto em direção a Vespúcio é amigável, parecendo convidá-lo a vir. Ao fundo, há uma cena de canibalismo, mas trata-se de algo longínquo que Vespúcio parece não ver. Interessante a descrição, né? Bom, apoiada numa árvore ao lado da América, há um tacape, ou bodurna, arma tradicional dos nativos. Portanto, as armas estão presentes, tanto a espada de Vespúcio quanto a bodurna dos nativos. Porém, não de forma ostensiva, né, agressiva, porque o primeiro contato parece pacífico, mas em caso de necessidade podem recorrer a elas. Está na manga, né? Está literalmente na manga. A imagem pretende representar que Vespúcio traz a civilização, representada por seus dois grandes símbolos, a religião e a ciência, para o novo mundo. A religião pelo estandarte, né, com a cruz, e a ciência pelo astrolábio, dois grandes símbolos dessa civilização que veio civilizar os povos latino-americanos, os indígenas, trazia a religião, trazia o trabalho, trazia a escravização, trazia a tortura, né? Esses foram civilizados, né? Desperta, assim, esse povo que parece adormecido, né? As civilizações maias, astecas, incas aqui estavam todas adormecidas, né? A variedade de comunidades indígenas aqui no Brasil estavam adormecidas e que parecia esperá-lo. Parece que a gente estava esperando os civilizadores, os colonizadores, né? E o recebe com um gesto pacífico, né? Talvez antes de conhecerem, né? É interessante, se vocês forem ler o Encobrimento do Outro, do Henrique Dussel, gente, é incrível, assim, né? É claro que os indígenas não sabiam para que eles vieram, quem eram eles, né? Eu não sei se eram os maias, mas o líder dos maias, ele não conhecia os navios. Eles achavam que eram casas flutuantes no mar, né? E que tinham sido mandados por deuses. E eles fazem acordos. O líder maia ou asteca, não me lembro, ele faz acordo com os portugueses, né, e espanhóis, acreditando que eles eram deuses que vieram trazer, enfim, trazer um novo momento. Quando o Dussel descreve isso, gente, é incrível, porque eles são capturados, né?
Mas eles acreditavam dentro da cosmologia deles. Enfim, depois eles percebem que foi uma furada, né? Mas aí já estava a comunidade, a civilização já estava arrasada, né? Eles vieram com a pólvora, então a civilização foi arrasada. Né? Bom, vamos lá. Depois vocês dão uma olhada. Bom, aqui, aqui eu quero fazer um adendo, falando um pouco agora sobre as mulheres, né? Esse quadro representando essa naturalização, na verdade, essa naturalização não, essa romantização desse encontro, né? Agora falando em termos de gênero, homem e mulher, né? O homem branco e a mulher indígena, e posteriormente a mulher negra escravizada, né? É uma romantização do estupro, né? É uma romantização do abuso sexual, da exploração sexual das mulheres, né? Das mulheres que, se tinham filhos ou se engravidavam dos brancos, tinham que abortar os seus filhos, né? Como que dentro de uma fazenda do senhor de engenho ia aparecer uma negra com um filho um pouquinho mais claro. Tem alguma coisa estranha. Então, abortavam ou matavam os filhos que nasciam, ou a ama de leite tinha que abandonar os seus próprios filhos para amamentar os filhos da sinhá, né? As indígenas, que também tinham seus filhos dos outros indígenas mortos pelos colonizadores. Então, assim, não sei se alguém aqui ainda tem uma visão ingênua desse encontro, né? Foi um encontro extremamente violento, extremamente explorador, né? Extremamente arrasador das nossas comunidades, né? Das comunidades nativas inicialmente. Então, milhões de indígenas mortos, né? Essa romantização, essa idealização desse encontro, né, totalmente incoerente com a nossa realidade, que é uma realidade que a gente vive até o momento. Entende? Assim, a gente vive, isso está no mendigo, que você observa a cor da pele dele, é uma pessoa negra, né? Isso é resquício da escravidão. Os indígenas que a gente mal vê na sociedade, né? Mas eu já morei numa sociedade onde tinham indígenas, os indígenas, eles se jogam para serem atropelados, para cometer suicídio, né? Eles estão sofrendo processos de alcoolismo, né? As meninas, uma vez eu estava, umas meninas de 8 anos, indígenas, elas passaram na minha casa e elas pediram colares para mim, colar, pulseira, brinco. Falei, meninas, eu não tenho assim para doar, né? E eu falei, gente, depois eu fiquei pensando, por que essas meninas querem colares com 8 anos? Não, provavelmente tem um processo de exploração sexual das meninas, né? Depois que eu me toquei, sabe? Então, assim, totalmente marginalizados, né? E vários processos. O feminicídio das mulheres, né? Sobretudo das mulheres negras. A Lei Maria da Penha contribuiu mais com as mulheres brancas do que com as mulheres pardas e negras, né? Se vocês observarem, essa pesquisa existe, tá? A demarcação de terras indígenas, né? O genocídio dos negros da periferia, o maior número de negros nas prisões, nos cárceres. Então, assim, é resquício desse colonialismo, né? Mas quando a gente vai para uma terapia, né? Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Temos que usar o termo evolução com muita cautela quando nos referimos aos diferentes grupos humanos que existiram e ou existem. Com certeza, se há, né? Esse é um processo, bom, não sei, eu acho que eu não usei a palavra evolução, né? Mas esse é um termo colonial também. Essa ideia que outros, com certeza, né?
Opa, voltou? Exatamente, o termo evolução é um termo bastante questionável, né? Na verdade, todos nós evoluímos no mesmo momento, né? Mas cada um com as suas particularidades dos seus grupos, das suas comunidades, do seu processo histórico. Mas essa ideia de que a civilização, né, evolui para o que nós evoluímos, né, para uma suposta civilização europeia, porque a civilização europeia está no topo, com certeza, concordo, se é totalmente equivocada, com certeza. E então, gente, aqui, por exemplo, só mostrando, né, essa ideia romântica desse estupro, né, do colonizador e tal, porque as mulheres negras tem, mas é pouco, né? De um branco se casar, por exemplo, com uma mulher negra, né? Existem, mas é bem menos, né? E as mulheres negras são as mais solitárias, né? Talvez as indígenas não sofram esse mesmo processo, porque elas estão, quem estuda a questão indígena e tudo mais, mas elas estão mais, não sei se fechadas, né? Mas mais no seu âmbito da sua comunidade indígena. Mas as mulheres negras, elas têm mais dificuldade para um relacionamento afetivo, até com homens negros, né? Só para citar aqui, eu até trouxe, porque essa imagem me remeteu, mas tem algumas pesquisas, ó. A tese da Ana Cláudia Lemos Pacheco, branca para casar, mulata para, né, fornificar, enfim, ou outro termo, negra para trabalhar. Escolhas afetivas e significados de solidão entre mulheres negras em Salvador, Bahia. Tem a dissertação da Claudete Alves da Silva, A Solidão da Mulher Negra, sua subjetividade e seu preterimento pelo homem negro na cidade de São Paulo. A Solidão da Mulher Negra no Amor, na Maternidade, no Mercado de Trabalho, da repórter Elis Carvalho. Depois vocês podem dar uma olhada. Eu só trago alguma dessas referências para mostrar como esse processo da colonização ainda está muito presente, né? E se for pensar em homens negros, mulheres negras, homens indígenas, mulheres indígenas, ainda tem um processo de hierarquização aí de opressões, né? Se a mulher sofre todo um processo opressor dentro da nossa sociedade patriarcal, a mulher negra sofre um processo opressor, mas pela cor e pelo gênero, né? E depois pela classe. E tudo isso, né, há um aumento, uma acumulação das opressões, né? Que, é claro, a psicologia, né, tem que... já está na hora, né, da psicologia, já está acontecendo de um combate, de um enfrentamento a todas essas questões, né? Por isso que ainda nós somos coloniais, né? Nós pensamos ainda, nós também discriminamos, nós desconhecemos, né, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas, né? A psicologia está distante ainda, né? Nós temos que fazer essa reaproximação, né? Essa aproximação, ainda estamos distantes, mas está acontecendo, né? Bom, então, olha só, a colonialidade é um espelho distorcido do mundo e de nós mesmos. Um espelho distorcido, uma falsa imagem de nós mesmos, sistemática e historicamente apresentada nas mídias, na ordem capitalista, nas estruturas religiosas e culturais hegemônicas, na literatura, nas fotografias, nos processos educacionais, nas produções científicas, enfim, a colonialidade está em tudo que atravessa a nossa vida. E aqui, ó, para finalizar, né, nas palavras de Quijano, é tempo de aprendermos a nos libertar do espelho eurocêntrico, onde nossa imagem é sempre necessariamente distorcida. É tempo, enfim, de deixar de ser o que não somos. Então, acho que essa, para a gente deixar aí, que é um processo psicanalítico, né, assim, deixar aí vocês pensarem, refletirem, quem é esse que a gente acha que é, mas que a gente não é, né, que a gente, na nossa subjetividade, na nossa percepção, na nossa consciência, nós achamos que somos, mas que na verdade não somos, né, muita parte de nós ainda está enterrada pelo processo colonial, né. E aqui, ó, por um mundo onde caibam todos os mundos, né, acho que essa é a... E por um mundo sem vencedores, eu acho que essa é algo também para a gente pensar, né, não existe um único mundo, né, não é universal, é plural,
né? Não é um universal de universo, é pluriversal, de plural, de vários, né? De eclético, né? Enfim, acho que a gente tem que pensar no pluriversal e não no universal, tá bom? Vou aqui fechar os slides e vou abrir aqui para perguntas, para comentários. Se a professora França também quiser fazer algum comentário, o pessoal quiser fazer alguma pergunta mais específica, mas era esse o objetivo da aula, trazer sim, a visão das raças harmoniosas, onde os corpos negros são o signo da morte, ainda nos tempos atuais. É exatamente isso, Alex, né? A democracia racial, né? Que também é um outro mito aqui no Brasil, né? E essa ideia de que o encontro entre as três raças foi um encontro harmonioso, né? Interessante. E os livros didáticos também tem uma pesquisa sobre isso. Os livros didáticos também ajudam a passar essa ideia, né? Os negros, os indígenas, os brancos conviviam em harmonia, pacificamente, né? No entanto, que no ensino superior também, pouco se fala da resistência negra, né? Dos processos de rebelião, de revolta, né? Porque os livros, eles querem passar de que sempre houve essa democracia racial, né? Sempre houve essa harmonia entre as três raças, né? É interessante. E os livros didáticos, eu que estudo os livros didáticos, eles evitam falar sobre isso, né? Eles evitam falar das violências, eles evitam falar das discriminações, das explorações, eles passam uma ideia fictícia, romantizada de realidade. Bruna Miranda, muitas vezes quando escuto alguém se vangloriando por ter um antepassado que era europeu, vejo um reflexo da colonialidade. Quão mais raro é ver falas do tipo com ascendência indígena ou africana. Bruna, exatamente. Pode deixar aqui o relato dela, o comentário dela, Isabela, fazendo favor. Bruna, isso acontece muito, né? Na verdade, acho que a gente tem que ter uma certa vergonha de ter esse antepassado europeu, porque ele exterminou muitos de nós, né? Exterminou os povos que já estavam aqui e os povos que foram trazidos, né? E que reflete até o momento atual. Então, esse é o giro descolonial, né? Ou decolonial. Exatamente isso. E, na verdade, tem que reverter, né? O colonizador, ele dominou, ele explorou, ele violentou. Não é essa civilização, né? As civilizações já existiam aqui, né? As pessoas já estavam convivendo muito bem, assim, claro, tinham conflitos, né? Intergrupos, intertribos, claro, mas não eram nesse ponto de ser um genocídio, né? Mas eu acho que isso pode mudar, sim, Bruno. Acho que está mudando, viu? A gente precisa resgatar isso. Depois, em algum momento, ou até lá no YouTube, eu vou trazer uma música. Gente, é fantástica. Assim, é uma aula de história, né? Sim, o Canto das Três Raças, com certeza, é bastante interessante, né? E ela fala, né, desse sofrimento, né, assim, que meu canto é um canto de dor, né? A Clara Nunes foi uma das primeiras cantoras no Brasil é, a trazer o cabelo, né, o cabelo afro, interessante, né, ela rompeu com isso, interessante, a Clara Nunes foi decolonial. Deixa eu ver a última que você colocou aí, Isabela, eu não vi. Exato, nunca houve uma democracia, né, uma democracia racial. Ainda, isso é um outro mito, né, ainda a gente está, olha, eu acho que a gente ainda está um pouco longe desse processo, viu? Infelizmente, né?
Tá. Bom, eu conheço o livro, né? Mas não li. Eu tenho até ele aqui em PDF, né? Ele fala exatamente das mulheres, né? Eu me esqueci o nome da autora, mas é algo. Eu vou falar um pouco sobre isso, né? Na nossa segunda aula, na próxima aula, dessa questão do epistemicídio, de genocídio, né, de mulheres durante a Inquisição na Europa, e do genocídio de negros e africanos aqui nas Américas, né, após 1492, e do genocídio de muçulmanos e judeus que influenciaram a Europa, né? A Europa tem muito de muçulmanos e judeus, antes de 1492. Interessante que 1492 é o divisor de águas, né? Foi o ano em que houve a última expulsão, sobretudo de muçulmanos da Península Ibérica, né? E depois, em 1492, os europeus também chegam, né? E perpetram todo esse genocídio, que é interessante, né? Ele existe até agora, até o momento atual. Né? Então, parece que está distante, mas está muito presente, né? Isso, da Silvia Federici. Federici, é isso mesmo. Obrigada, gente, eu preciso dar uma olhada. A permanência da religião, cultura, moral cristã só reforça todo o sistema história colonialista como algo positivo. Pois é. Tá? A gente ainda... isso está muito presente, né? Esse é o discurso hegemônico. É o discurso que está presente nos livros didáticos, né? Eu não sei se vocês conhecem os livros didáticos, talvez agora, né? Com a presença da história negra e afrodescendente e indígena nos livros didáticos, talvez isso tenha mudado, né? Assim, se fala muito pouco das religiões afrodescendentes nos livros didáticos, né? A religião que se fala é a religião católica, né? E o que eu observo também é como se fala sobre o Islã dentro dos livros didáticos, né? Mas geralmente se fala muito poucas páginas dedicadas a essas outras religiões, né? Jal Vieira, deixa eu só do Jal, rapidinho, fazendo um favor. Isso. Fora a necessidade de que onde haja corpos pretos e indígenas, há sempre a necessidade de se mostrá-los em condição de vulnerabilidade. Bem colocado, Jal. Infelizmente, é isso também, né? São frágeis, precisando de uma ajuda, sempre numa situação aquém, né? Inferior. Nunca se mostra a luta, a força, a resistência, o protagonismo desses povos, né? Bom, deixa eu... Peraí, que eu estava num raciocínio aqui do Jal, peraí, deixa eu ver aqui o Vida Onírica. Muitos, arrisco dizer que a maioria, possuem antepassados europeus e indígenas, africanos ao mesmo tempo. Ter a consciência disso nos faz trabalhar o perdão com nossos ancestrais colonizadores. Não sei como é... Eu não sou muito do perdão. Isso é uma questão muito pessoal minha, né? Bom, não, eu entendo a tua colocação, né? Há essa mistura, né, na nossa formação. E agora, perdoar os colonizadores, né? Eu acho também a gente precisa pensar... Perdoar é muito cristão, né? Pois é, perdoar é muito cristão. Boa, professora. Boa. Pois é. Eu vou entrar, porque eu não vou dar conta de ouvir isso. Eu achei muito vida onírica, muito engraçado, né? Essa coisa do perdão dos nossos ancestrais colonizadores, porque, como alguém citou aí a Conquista da América, do Todorov, basta ler a Conquista da América que você vai descobrir
que os europeus chegaram para matar, né, tudo aquilo que eles viam pela frente que era diferente deles, né? Tem um grande debate do Sepúlveda e do Las Casas, né? Que o Sepúlveda vai dizer, eles não têm alma, então eles não merecem, eles não vão sair desse lugar, né? De sem alma, né? De selvagens. E o Las Casas, né? Que era o jesuíta, ele dizia não, eles têm alma, basta encontrar Jesus. Então, a ideia do perdão aí, acho que não rola muito quando a gente está discutindo decolonialidade e colonialidade. O que a gente tem que fazer é um meia-culpa, né? As pessoas precisam ser responsabilizadas, né? Então, assim, eu vou perdoar o racista, né? Não, ele tem que ser responsabilizado pelo racismo dele. A gente não pode mais tolerar o racismo, a gente não pode mais tolerar a violência, né? Eu não sou antirracismo, sou antirracista. Então, eu acho que é a melhor expressão e a gente colonizar, né? Colonizar as mentes, ocupar as mentes. Tudo aquilo que a gente vê hoje acontecer na Palestina aconteceu nesses povos da América Central. Então, foi uma destruição. Gente, foi um dos maiores genocídios da história. Quem é historiador sabe, né? Então, acho que a conquista da América marca bem isso, né? Então, eu entendo a Jan. Não é que a Jan é ruim, não, que ela não está pelo perdão, não. Eu acho que realmente a gente precisa contar a história, né, na perspectiva que é de fato, né? Por que hoje, no curso de psicologia, nós não temos tantos psicólogos negros? Por que será? Ou em outras áreas, ou médicos negros, professores negros? Por que a gente ainda tem, né, nichos totalmente brancos na nossa sociedade? Então, não se trata de perdão, não, se trata de reconstruir essa história, né? Deixar de ser colonizador e abrir espaço para que as pessoas possam, os indígenas, os negros, enfim, todo ser humano capacitado para estar naquele lugar, porque, na verdade, todo ser humano está capacitado para estar na universidade. Nós é que não damos condições para que eles cheguem a este lugar, né? Não é uma questão de raça, não é uma questão de religião, né? É uma questão de classe, né? De opressão, né? Então, era só para pôr fogo aí na fogueira de vocês, viu, gente? Vou embora já. Não, eu acho também que eu tenho também uma compreensão dessa questão do vida onírica que ele trouxe. Claro, a gente também só um pouquinho, deixa eu só fechar o raciocínio e já vejo aqui o que a Cia escreveu. Mas só me traz só um pouquinho, professora. Mas só para fechar, claro que a gente também não vai enterrar, né? As possíveis ascendências europeias, claro que muitos de nós temos, né? E agora sim, eu acho que é isso, mas o colonizador, né, e as pessoas que estão num processo social, né, socioeconômico político, que ocupam um lugar privilegiado, será que eles também se responsabilizam pelo que aconteceu? Né? Assim, o branco, né, ele tem noção, às vezes, não estou falando no sentido individual, né, mas no sentido de grupo, de toda a violência que o grupo dele historicamente trouxe e que tem influência no maior número de negros em situações mais precárias possíveis, né? Eu acho também que a gente precisa ver também, né? Está havendo uma mudança, né, dessas pessoas que estão em condições socialmente privilegiadas, né? Eles observam essa história, né? Eles reconhecem o indígena, estão reconhecendo, e aí pode haver, eu acho que essa harmonia, né? Eu também não estou aqui querendo o colonizador. Bom, os decoloniais arrebentam, né? Assim, alguns autores aí, eles vão arrebentar, né? Como o próprio Todorov, né? Claro, outros autores têm uma outra perspectiva, mas eu não sei se não sei se é perdão, né? Eu sei que tem essa mistura que a gente precisa considerar.
brancos, indígenas, negros, árabes, que são considerados, alguns autores vão colocar que é o quarto grupo, o quarto povo que trouxe a identidade brasileira, né, que formou a identidade brasileira. É possível essa harmonia, mas quem tem o poder está fazendo a parte dele, né? Tá, o branco que tem poder, ele está possibilitando as cotas ou ele está sendo um obstáculo para as cotas? Entende? Dizendo que o negro, o indígena, está tirando o lugar dele. Então, o que essas pessoas privilegiadas estão fazendo para reverter essa situação? E aí talvez caberia um perdão, caberia uma harmonia. Mas tem que ver também as pessoas que estão, o que elas estão fazendo para todas essas atrocidades, historicamente, com determinados grupos, diminuírem e até acabarem, né? Agora, nós perdoarmos, nós considerarmos tudo isso, é um pouco difícil, assim, né? Ainda mais nesse contexto atual, que a violência está aumentando, a desigualdade está aumentando, a pobreza está aumentando, e nós vamos perdoar esses que estão fazendo isso com a gente, né? A educação está passando por um grande desmonte, enfim, eles estão vindo com tudo, eles não estão recuando. Quem tem poder está vindo com tudo nesse atual momento. A gente está perdendo. O desmonte da saúde, desmonte da educação, desmonte das políticas públicas. É um momento de enfrentamento. Infelizmente, não é um momento de conciliação, conciliação de classes, conciliação de grupo desfavorecido com grupo favorecido, né? Bom, vamos ver, Cia Lopes. Não podemos esquecer que a igreja abençoou a escravidão africana, baseada na ideia aristotélica de servidão natural, combinada com o mito nas cruzadas, os padres abençoavam as espadas. Eles benziam as espadas que iam matar os outros povos. Então, assim, eles benziam as espadas, cara. Tem informações sobre isso. Então, é pesado? É pesado. Meus professores, a Thay Bespalek, meus professores de ensino médio costumavam fugir um pouco da apostila. Por isso, tive contato com uma visão menos romântica. Se fosse depender da cartilha, seria de outra forma. Ah, que bom, Thay. Que bom que você teve essa oportunidade de encontrar professores que estão rompendo com essas estruturas, né? Com esses discursos, com essas narrativas que os livros didáticos trazem, né? Os livros didáticos, as cartilhas, as apostilas, se for principalmente do MEC, né, das escolas públicas, eles passam por um processo avaliativo, né? E dependendo do que você traz, se você trazer algo mais polêmico, mais crítico, o seu livro pode não ser aprovado pelo MEC, né, para ser dirigido para as escolas, para ser trabalhado nas escolas, né? Então, que bom que existe essa possibilidade. Claro, existem muitos professores que estão rompendo, sim, com certeza. Felizmente, nós temos muitos exemplos, né, de rompimento com o discurso hegemônico. Felizmente, sim. Bom, tem mais aqui o Ragner Boaventura. Peraí. Maria Ferreira, talvez estejamos no momento anterior ao perdão. Para perdoar, é preciso reconhecer o dano causado. É isso mesmo, Maria. Eu acho que vai chegar talvez esse momento, né? Mas quando não é, eu acho assim, não somos nós, talvez subalternos, né? Eu com meus cabelos cacheados e tal, que temos que perdoar, né? Perdoar o erro, né? Digamos o erro, tá? Eu acho que quem ainda está em situação privilegiada precisa reconhecer o erro e esses danos causados, tá? Para a gente começar a reverter essa história, tá? Obrigada, Celso, obrigada, tá? Eu acho que... o Vidonílica está pedindo para assinar.
Eu acho que há momentos, né? Deixa eu ver essa última, professora, fazendo favor, que a senhora colocou. Eu acho que há momentos, mas ainda não dá para conciliar, né? Conciliar, perdoar, harmonizar. Michele Ciardulo. Acredito que ainda temos um caminho pela frente para as minorias serem percebidas como sujeitos de valor e dignos de respeito, principalmente pelos anos de subjugamento e opressão. Exatamente, Michele, é isso que a gente está debatendo nas nossas aulas aqui. Exatamente. Esse é o resgate, né, da perspectiva colonial, decolonial, né, resgatar essas pessoas, esses grupos que foram historicamente enterrados, invisibilizados, massacrados e até agora, né? Eu acho que está havendo um processo, principalmente da população negra, né, do movimento negro, de resgate, né? Resgate do cabelo afro, valorização da cor da sua pele, valorização da sua história. Eu vou deixar depois a música que eu acho esplêndida, tá bom? Deixa eu ver aqui o que o Alex está dizendo. O que me entristece na colonialidade do ser, do saber e do poder, impregnada nos discursos de ódio do governo atual, sendo em nome de Deus, parece legitimar a política de morte em nome da cristandade. Isso aqui dá até para dar uma respirada, né? Olha, gente, é difícil entender esse processo, né? Esse é um fenômeno muito complexo, gente. Né? Assim, tão contraditório, né? Tão contraditório para as pessoas que são cristãs, né? Que conhecem isso. É muito complexo, é muito incoerente, né? No dia até, só ainda fazendo o gancho com o que o Alex Garrido trouxe, assim, outro dia estava tendo um evento de pessoas ligadas ao governo Bolsonaro, um evento falando que Marx é satanista, né? Então, assim, o que me preocupa não são nem as pessoas que estão organizando esses debates, mas são as pessoas que acreditam nesses debates, né? E o quanto isso é perigoso para nós da ciência, para nós da psicologia, das ciências sociais, das ciências humanas. Então, assim, eles estão muito bem articulados, né? E as pessoas acreditam. As pessoas vão acreditar que Marx tinha ligação com o diabo, com o demônio, enfim, né? É incrível, é um absurdo, mas as pessoas acreditam, né? Assim, que comunista come criancinha, e todas esses mitos, essas mentiras, né? Que as pessoas, com falta de conhecimento, acabam caindo, né? Nessas armadilhas muito perigosas, né? Obrigada, Júnior. Creio que a dificuldade de entendimento do que é o racismo e de como ele funciona está na dificuldade de compreender as diversas formas de opressão pelas quais ele age. É estrutural, estruturante. Pois é. Talvez o racismo ele é tão estrutural, estruturante e naturalizado, né, Júnior? As pessoas, é incrível, as pessoas têm dificuldade de perceber, né? Como a professora citou, essa questão de poucos negros, né? Ou às vezes de uma pessoa negra numa sala de aula de psicologia, ou pouquíssimos professores, né? Negros, ou muito menos coordenadores, né? Que sejam pessoas negras. É tão naturalizado, né? As pessoas não param para pensar sobre isso, né? Então, por que não tem um indígena, né? Interessante, outro dia passou parece que está tendo um trabalho aí da Globo, né? Não vamos entrar nessa polêmica, né, da Globo e tal, bem, mas a Globo está fazendo uma questão com os indígenas, né? Um programa, e é interessante a menina indígena fazendo curso de medicina, né? E aí parece que o professor fala: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui num curso de elite? E ela fala assim: pode existir uma médica indígena, né?
Então, bom, são esses rompimentos, né? São essas brechas nessa estrutura. Agora, por exemplo, outro dia eu estava lendo sobre a dificuldade de pessoas, agora falando da psicologia, né? A dificuldade de pessoas que vão fazer psicoterapia e elas têm como psicoterapeuta uma psicóloga ou psicólogo branco, né? E aí é interessante. Ah, não, na verdade era uma estagiária de psicologia, olha só. E aí ela foi atender uma menina negra que estava querendo buscar um alisante para o cabelo, né? Quando ela levou o caso para a professora, surpreendam-se, né? A professora falou assim: não, vamos encontrar estratégias para ela encontrar um alisante para o cabelo dela, né? Ou seja, não se discute. Primeiro que o sofrimento dessa garota, ela quer alisar o cabelo dela porque o cabelo dela não é aceito por uma sociedade racista, né? A referência que ela tem de cabelo é do cabelo liso. E é o cabelo liso, que é o cabelo bonito, o cabelo bom, né? Essa ideia absurda de que o cabelo negro é cabelo ruim, né? O cabelo ele tem uma função, proteger a nossa cabeça, né? E com o calor da África, ele foi adaptado biologicamente para isso, né? A melanina na cor dos nossos olhos é para nos proteger do sol em locais mais quentes. A melanina da cor da pele das pessoas na África por causa do sol na África, né? Uma pessoa de cor da pele branca na África pode não sobreviver, né? É um mecanismo de proteção, de seleção natural, é um fortalecimento da espécie, né? E não é algo para, na verdade, reduzir, né? Na verdade, a característica do cabelo da pessoa afrodescendente, ela tem razões biológicas para isso e adaptativas, né? Uma pessoa que tem os olhos claros, ela está na Europa, onde o sol é mais ameno, né? Os olhos não precisam ter melanina, como os nossos olhos pretos, né? As pessoas do deserto do Oriente Médio, as pessoas árabes, enfim, têm os olhos mais pretos por conta do sol, tá? Então, são questões adaptativas, acho que isso precisa ser falado. Eliane Moreno, aula maravilhosa. Obrigada. Percebi esse peso da colonialidade desde criança, manifestada nas diversas formas de preconceito, principalmente racial, e somente agora pude tomar consciência disso. Parabéns. Opa, muito obrigada. Muito obrigada. Mas é isso mesmo, Eliane. É um processo natural, a gente não percebe, né? Por isso que está tendo, agora falando um pouco da psicologia, né? Alisei a Juliana, alisei meus cachos desde os 12. Quando fui entender que estava nesse ciclo, raspei tudo fora. Oh, que legal! Muito bom! Fez um rompimento, uma raspagem, né? Que simbólico, né? Que massa! Legal. Pois é, um absurdo. A história da civilização é de barbárie. Europeus, índios, árabes, chineses, africanos, todos possuem históricos de colonização em um certo grau. Falei perdão no sentido de entender isso. Deixa eu ver. Coloca aí, professora, de novo para mim. Bom, concordo. Deixa eu manter aqui o comentário do Vida Onírica. Concordo. Todos todos não, mas de alguma forma, né, talvez mais dentro do próprio grupo, dentro do próprio continente. Estou numa aula, é minha mãe aqui chamando para jantar. Mas eu acho que todos esses processos, todos esses grupos têm um certo grau, né, de dominação. Né? Mas a colonização das Américas foi um processo bem específico de dominação, de exploração, como você disse, em um certo grau. Mas o grau maior é da Europa, sobretudo. Né? Não dá para reverter isso da história. Né? Árabes também foram colonizadores, né? Chineses, talvez. Célia, Cristina. Ah, obrigada.
Ah, meus cabelos são cacheados, todos amam. Muito bom, viu? O reconhecimento está acontecendo, né? Eu acho que, na verdade, tem que ter espaço para todos os tipos de cabelos, né? Não um melhor ou pior que o outro. Numa turma de 35 alunos, sou o único homem negro da sala, no curso de psicologia da Federal. Não é mera coincidência. O Giano, você está na USP, né, Giano? Não? Eu pensei que tem um rapaz, não sei se é da USP, porque você falou federal, né? A USP é estadual, mas mesmo assim, ó, você é o único homem negro da sala. Pois é. Bom, já dá para você fazer um grande debate, né? Você é uma exceção à regra, né? E isso mostra, né? Quando a gente vê poucas pessoas negras em espaço de conhecimento, de saber, tem uma coisa bastante preocupante nesse processo, né? E não vem dizer que é meritocracia, né? Que é o seu esforço pessoal, né? Olha, os negros não estão na universidade porque eles são preguiçosos, porque eles não querem. Vai ver as condições, né? Eu deixo para vocês a música da Bia Ferreira, Cota Não É Esmola. Vai ver o que é ser negro, vai ver, cara, Bia Ferreira, Cota Não É Esmola, quem não conhece. Deixa eu ver aqui o meu cabelo, deixa eu ver aqui a moça anterior. Meu cabelo é cacheado, hoje recebo muitos elogios, mas já foi motivo de muita zoação na infância. Pois é, né? A gente passa por um fortalecimento, né? Legal, que agora já está sendo valorizado, mas a gente também precisa reconhecer isso na infância, né? Essa ideia de infância pura, né? Também tem uma infância perversa aí, né? Que já aprendeu os preconceitos, as discriminações, né? A exclusão do outro diferente, né? Por características de físicas diferentes, né? Interessante a gente perceber esse preconceito na infância, né? A partir de crianças e como isso se forma a partir dos pais, né? Recomendo Narciso e Eco. Olha, você não conhecia, de Grada Quilomba, feito para a exposição Desobediências Poéticas. Olha, obrigada, Celso. Isso eu não conhecia, não. Tá? Eu também não sei se vocês... Bom, tem mais gente aqui falando no chat. E ainda vão, aqui o Ragner, e ainda vão te indicar análises ou psicoterapias para docilizar o corpo de corpos. Pois é. As razões da bioestética é sempre desconstruir para colonizar corpos e inconsciente, para vencer padrões de branqueamento, afirmando a brancura e a branquidade. As razões da bioestética. Uau! Potente esse, para vencer padrões. Gente, talvez, né? É um processo mais sutil, né? De... você... Olha só, vem de padrões de branqueamento, né? É interessante, eu ficava muito preocupada, na verdade me chamava muito a atenção quando eu morei no Rio de Janeiro, e eu passava às vezes em frente a alguns salões de beleza, era um sábado à tarde, meninas de 3, 4 anos alisando o cabelo, assim, eu falava, caraca, que incrível, né? Essas meninas deviam estar brincando, não alisando o cabelo, né? Mas tem todo um processo aí, né, para aceitação social, né? Que na verdade o Franz Fanon vai falar que é uma falácia, né? Você alisar o cabelo para se sentir mais aceita, isso não te deixa mais branco, né? Você tenta se identificar com esse grupo privilegiado, né? Mas a gente tem que mudar aqui, né? Não mudar o cabelo, né? Tem que mudar por dentro, né? A nossa cabeça, não o nosso cabelo, né? Essa questão da representatividade na infância também é fundamental. Isso, Daniela Herbolato, exatamente, brinquedos, desenhos, livros, como se perpetuam os padrões desde muito cedo. Pois é, agora, né, já tem talvez há uns anos, já tem as bonecas negras, né,
Interessante que isso está mudando, mas a grande referência são bonecas brancas, né? Um grande exemplo, a própria Barbie. E os desenhos animados também, né? A Branca de Neve, a Branca de Neve, né? A Branca de Neve, enfim, a Cinderela, são sempre mulheres brancas, né? Meu cabelo é cacheado. Cresci ouvindo que meu cabelo natural é ruim e que só fica bonito com progressiva. Apenas agora estou tomando consciência desses absurdos. Olha, pois é. Eu não sei o que as pessoas consideram como ruim, né? O cabelo tem uma função, mas é uma inferiorização, né? Do cabelo cacheado, do cabelo crespo, né? Isso, o livro Amoras de Emicida para Crianças. Sim, sim, eu tenho PDF, muito bom, muito bom. Legal, Maria, obrigada. Acho que é legal passar essa. A Irineide não está conseguindo abrir a lista. Olha, tem um curta muito bom chamado Cores e Botas sobre a questão do cabelo de uma criança nos anos 80 que queria ser Paquita. Uau! Olha só, não conheço. Vou dar uma olhada. Obrigada, Denise. Tá? É interessante, né, que as Paquitas da Xuxa, só uma tinha cabelo cacheado, né? Eu não me lembro o nome dela. Mas eu me lembro que, claro, eu não tinha esse pensamento, mas eu percebia que só uma tinha cabelo cacheado, loiro e mais cacheado, né? Eu não sei se o pessoal aqui não sei se o pessoal da psicologia, especialmente, tem conhecimento daquele experimento que foi feito com bonecas, uma boneca branca e uma boneca negra, e isso é perguntado para as crianças, né? Gente, eu acho uma pesquisa perversa, extremamente antiética, né? O documentário do Emicida da Netflix é muito bom. Eu acho que eu vou ver, eu não me lembro exatamente. Tá, vou dar uma olhada. Obrigada, Natália. Então, gente, tem esse experimento, né? Então, eles trazem duas crianças, duas bonecas, uma boneca branca, uma boneca negra, e apresenta para as crianças e pergunta assim para a menina negra, né? Qual é a boneca boa e qual é a boneca ruim? Aí a menina identifica a boneca boa como a boneca branca e a boneca negra como a boneca ruim. E aí, perversamente, eu acho até por uma questão de falta de ética, eles perguntam, a origem desse experimento é norte-americano. E você? A tua cor é de qual boneca? Cara, as crianças ficam... É a cor da boneca negra. Ou seja, ela é ruim e o branco é bom, né? Como que isso já está presente na cabecinha das crianças, né? Sim, com certeza, Alex. Creio que exista um movimento com certeza, opa! O movimento negro está com tudo, de reafirmar-se na sociedade enquanto negros e negras. Não podemos invisibilizar a luta negra, com certeza. Ações afirmativas, disciplinas e cursos étnicos e intelectuais negros. Sim, sim. Eu tenho bastante conhecimento, por exemplo, do Lucas Veiga, né? Que é da psicologia preta. Não, a gente também está na USP promovendo um trabalho de ações afirmativas, né? Sim, sabemos desse processo que está acontecendo. É do Instituto Alana, esse experimento norte-americano, porque, assim, esse experimento, Denise, não sei de qual você fala exatamente, mas ele foi reproduzido, né, em vários, acho que aqui no Brasil também foi reproduzido, com crianças latino-americanas, né, e tem um dos vídeos que eu vi, a criança negra, ele pergunta, né, qual é a criança boa? E ela aponta a boneca negra, né, ela se reconhece como boa. É lindo, gente, é lindo, né. Minha sobrinha é negra e tem uma bonequinha negra. Quando perguntávamos a cor dela, ela dizia
que era a cor de pele. Hoje, com quase 4 aninhos, ela diz que é cor marrom. Oh! Muito bom. É cor de pele, né? Ah, linda. Ah, adorei a resposta. Que cor? É cor de pele. Muito bom, Michele. Muito bacana, né? As crianças já também se afirmando, né? Se valorizando. Isso, eles reproduziram aqui esse experimento, sim. Como diz a Berasturi, né? As crianças. Deixa eu ver, só um pouquinho, prof. As crianças não vão falar muito, mas o corpo sente e comunica. Exato, exato. Né? As crianças às vezes nem expressam, mas elas. Interessante. Agora, claro que esse processo desse experimento, depois vocês dão uma olhada, com certeza tem uma influência dos pais, né? Quando essa menina fala que a boneca boa é a boneca negra, aparecem os pais, né? Todos orgulhosos, né? Interessante. Agora, tem um processo também que os pais também não fazem milagres, né? Às vezes eu conheço uma professora que era negra, tinha um filho, né? Só que o tom da pele dele era mais escuro que o dela, né? E mesmo ela fazendo todo um trabalho de valorização, né? Enfim, dentro de casa, o filho dela chegava e falava: mãe, por que, a minha pele não é, a minha cor de pele não é tão clara como a da senhora? Eu queria ser mais clarinho como a senhora, né? Por quê? Porque ele percebe isso na sociedade, ele percebe isso na escolinha, né? Por isso que é um trabalho de todos, né? Da mídia, da família, da escola. Não é só a família ou só a mãe, né? Que tem que ver todos os colegas, as outras famílias, né? Como que isso está se dando, né? Bom, gente, tem a Clara Chaveiro, no artigo sugerido que fala sobre a contribuição decolonial para a psicologia política, me chamou a atenção para a crítica psicológica do conceito de identidade e subjetividade. Tá? Bom, a gente vai discutir isso quando a gente for tratar na terceira aula de psicologia decolonial. A gente vai falar sobre isso, tá, Clara? Foucault, por exemplo, usa subjetivação, né? Subjetividade dá uma ideia de que é muito estanque, a personalidade do Freud, né, dá uma ideia também muito determinista. E subjetivação não, a nossa subjetividade está sempre em construção, desconstruindo, reconstruindo. Eu acho que é isso também que as meninas trouxeram aqui, essa questão do cabelo, né, de como via o cabelo, dos processos na infância, de afirmação do cabelo, né, de raspar o cabelo, né, alisado, de fazer o processo de transição, né, tem muitos preconceitos. Agora eu me lembrei de uma amiga que também fez esse processo de transição, e quando ela estava nesse período, talvez um ficante, acho que era um ficante, ele falou assim: você tirou seu cabelo para lavar? Esse é o discurso, né? Claro que ela não aceitou mais ficar com ele, mas olha que absurdo, né? Nas relações afetivas, tal. Não é à toa que as mulheres negras continuam, afrodescendentes, continuam sendo as mais solitárias, né? São as famílias monoparentais, são de mulheres negras ou da periferia. Então, bom, gente, a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Na nossa vida particular, no nosso trabalho, nos nossos espaços de estudo. O rapaz aí, que é o único negro da sala de aula, eu acho que se você puder e tiver a ousadia, trazer essa discussão para a sala de aula, que é extremamente importante e que é um fato que você vive, né? Então, para a gente começar a trazer essas reflexões e desconstruir, para mudar também as nossas práticas enquanto profissionais, as diferentes áreas que nós temos aqui, mais especificamente dos profissionais de psicologia, ainda temos muito a mudar, mas estamos mudando, né? A gente tem muita esperança também, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que já dá para a gente finalizar. Já tem 1h45. Quem quiser falar mais alguma coisa. Podemos fechar. Agora, a próxima vez eu vou colocar um pouco mais de exposição, né? A gente sobrou ainda 15 minutos. Então, eu não sei se a professora
mandou para vocês, que depois eu mandei. Qual seria o texto para cada aula, Milena? Tá? Mas eu posso deixar no comentário lá, professora, lá da... Não, eu enviei por e-mail toda aquela relação de textos que você me mandou, exatamente como você me mandou, eu enviei por e-mail. Ah, tá. Bom, depois eu posso colocar nos comentários lá do YouTube da gravação também, tá? Porque tá bem no finalzinho, assim, o texto, primeira aula, texto tal, segunda aula, eu especifiquei assim, né? Mas tudo bem, eu coloco lá nos comentários da gravação, da aula que vai ficar gravada. Tudo bem, Milena? Professora, quer falar alguma coisa? Isabela, João, pessoal que estava ouvindo aí. Boa noite apenas. Cansada já, né? Já são 9 horas quase aí em São E Paulo. aí, assim, quem não respondeu, quem teve problema com a lista, manda o e-mail, a gente tenta resolver. Mas a lista, eu coloquei 2 ou 3 vezes a lista aí, né? E a bibliografia, fique atento ao e-mail, sempre vão as indicações de leitura, tudo direitinho, tá bom? Então, boa noite a todos, até a próxima semana, e muito obrigada pela atenção de todo mundo. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.